Fala galera, Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou especialista em concursos públicos, eu fui funcionário Petrobras por 7 anos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo de admissão e como funcionou o meu curso de formação e das pessoas que eu conheço. Então eu vou relatar quais foram as minhas experiências dentro desse processo para você ter uma boa noção de como vai funcionar com você caso seja aprovado nesse concurso. E também vamos conversar rapidamente sobre o que pode acontecer com o concurso, sobre todos esses relatos sobre a anulação do processo seletivo que a Sebrasp fez para o concurso da Petrobras e qual a minha opinião sobre esse assunto. E se esses assuntos te interessaram, já larga o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Galera, nosso primeiro assunto vai ser como funciona a admissão dentro da Petrobras. Novamente, eu reforço que eu vou contar os meus relatos. Eu não era funcionário de RH, eu era funcionário da produção. Então, assim, eu estou emitindo a minha opinião, como funcionou comigo, para você ter uma noção. Não é um profissional de RH explicando exatamente como foi esse processo na época e nem como ele vai ser agora. Então, podem existir grandes diferenças. Eu estou relatando como foi comigo, para você ter uma noção de como vai funcionar com você também. Então, vamos lá. Basicamente a companhia te manda um telegrama te convocando. Então você fez o concurso, ficou dentro das vagas ou dentro do cadastro de reserva, então existe uma possibilidade de você ser convocado. Essa convocação acontece via telegrama, então você recebe, geralmente chega uma notificação por e-mail e um documento na sua casa informando que você precisa comparecer a alguma das sedes da Petrobras para apresentação inicial de documentos. Então, nesse processo ela vai te dar um prazo curto, eu não lembro exatamente, mas acredito que seja entre 5 e 15 dias para você se deslocar a uma sede da Petrobras. A sede que eu, na minha época, em 2011, me desloquei, foi uma sede no Rio, próximo ali da Lapa, ficava ali no centro do Rio, e nessa etapa eu apresentei documentos que comprovavam que eu tinha aptidão para aquela função, e além disso, a companhia pediu para que a gente fizesse alguns exames. Então, para vocês terem uma noção, no meu concurso haviam 14 vagas, e essa primeira leva chamou em torno de 40 a 60 pessoas, que era o que cabia dentro daquele auditório. Então, a companhia fez aquela convocação e ela deixou muito claro que as vagas garantidas eram para apenas os 14 aprovados. Então, eu estava em 6º lugar, existiam pessoas que estavam ali em 31º, 35º, 40º, e ela sempre reforçava: galera, vocês estão fazendo o processo, mas não existe uma garantia que a companhia vai convocar todos vocês. Mas mesmo assim toda aquela galera participava do processo, já estava ali comprovando, as informações, comprovando os documentos, e a empresa entregava a gente várias guias para que a gente fizesse alguns exames. Eu lembro que eu fiz muitos exames de coluna, fiz 11, 15 chapas da coluna, eu fiz exame audiométrico, foi a primeira vez que eu fiz exame de audiometria, então se você nunca fez, a galera geralmente fica muito nervosa, então se você tem plano de saúde, vá a um fonoaudiólogo, solicite esse exame e faça antes da convocação para que você não fique nervoso, porque muita gente fica nervoso durante o exame de audiometria e às vezes se perde ali com os barulhos, com o que tem que fazer, então é importante você fazer antes para você não se sentir inseguro e acabar tomando ali, perdendo um exame ou tendo que refazer ou tendo problema nesse processo só por não conhecer como funciona esse exame audiométrico. Então eu fiz audiometria, fiz exame de coluna, fiz exame de sangue e fiz exame psicológico. Eu lembro que foram poucos os casos de pessoas que foram reprovadas dentro daquele grupo, então assim, o exame ele é bem tranquilo, bem brando, porém houveram reprovações e todas essas pessoas tiveram a possibilidade de refazer esse teste. Então eu lembro que um colega teve uma reprovação no exame psicológico e ele pôde refazer esse teste e foi aprovado. Então assim, eu sei que as pessoas ficam com medo dos exames médicos, mas na companhia só casos muito graves que geram reprovação. Então no geral, ela, mesmo que peça para você refazer esses exames, você vai conseguir passar tranquilamente por esse processo. E aí depois de tudo isso acontecer, você volta para casa. Essa primeira ida ao Rio de Janeiro é toda por sua conta. Você vai pagar hotel, transporte, a companhia não arca com absolutamente nada. Então você volta para casa e é o que eu considero o período mais tenso. Você vai passar por toda aquela ansiedade de esperar que a companhia te mande o segundo telegrama, que é o telegrama definitivo. Você vai de fato lá para terminar os exames e assinar o contrato e se tornar um funcionário da companhia. Então, esse segundo telegrama leva aí mais 30 a 40 dias, usando como referência o meu concurso. O concurso foi mais ou menos no dia 20 de fevereiro e eu assinei o contrato com a Petrobras no dia 7/7/2011. Então, mais ou menos 4 meses e meio entre a prova até a assinatura do contrato. Então, essas fases elas são relativamente curtas, mas uma coisa que eu posso afirmar é que meses parecem anos de tanta ansiedade
que é aquele período de convocação. Realmente eu fiquei muito angustiado durante esse período. Se foram 30 dias, parecia que foram, sei lá, 6 meses, um ano. Realmente é bem intenso. Agora, já dentro dessa segunda fase do processo de admissão, fomos dessa vez direcionados a Macaé, que era o polo, que o meu grupo ali estava lotado. E dentro desse período, a Petrobras levou a gente até uma clínica. Nessa clínica havia médicos do trabalho e atendeu toda essa galera. O médico nos examinou, verificou os exames. No meu caso, eu tive um problema de leucopenia, né? Eu tinha baixa de leucócitos e a Petrobras pediu para fazer 5 exames. Eu fiz vários exames, né? Exames repetitivos, porque no meu caso era uma doença intrínseca à minha função, né? Então a minha função tinha geralmente problemas com leucopenia e eu já tinha leucopenia antes de entrar na empresa. Então era um problema de caráter genético e a empresa queria ter certeza que esse problema havia sido adquirido antes de entrar na Petrobras, para exatamente garantir que ela não fosse processada por algum motivo, né? Algo do gênero, acusando a empresa de ter gerado essa doença ocupacional. Então a empresa tem muita preocupação dentro desse processo. Então fizemos mais exames, fomos, né, analisados ali, fizemos um exame com a médica do trabalho que prestava serviço para a empresa, todo mundo, e aí depois disso ela emitiu o nosso ASO admissional. Depois de realizados esses exames, a Petrobras já nos levou para um outro prédio e nesse prédio ela já apresenta, antes da assinatura do contrato, para onde cada um de nós iria, né? Para cada plataforma que estaríamos lotados. A Petrobras já fez a divisão antes. Eu não sei como a empresa fará com vocês, eu acredito que é um processo um pouco diferente. Eu entrei bem novinho, com 19 anos, meu cargo era técnico de operação, então dentro do meu cargo já havia uma separação. Mas eu lembro que a galera dizia que em concursos anteriores não havia essa divisão direta, essa divisão acontecia durante o curso de formação. Então, no meu ano, dentro da minha turma, essa divisão já havia acontecido previamente. Então, depois de feitos esses exames, assinamos o contrato, a Petrobras já nos desloca para um hotel. A partir desse momento, já todo mundo é funcionário, ela já estava custeando esse hotel para a gente descansar e na semana seguinte aconteceria o processo de ambientação. O que é ambientação? A Petrobras tira uma semana, a primeira semana do funcionário, para fazer várias palestras e apresentar como a empresa funciona, quais são os ramos de atuação da empresa, para você ter realmente entender como funciona o ambiente, a estrutura da empresa de forma pontual, para que você consiga se localizar. E na semana seguinte começa o curso de formação, né, que pode ser em vários locais, e agora eu vou falar para vocês como funciona esse curso de formação. Agora sobre o curso de formação que tanto vocês me perguntam. Galera, eu vou contar quais foram as minhas experiências dentro do cargo que eu fui aprovado. Então, dentro de cargos, por exemplo, de engenharia de petróleo, existem subdivisões, perfuração e produção. E esses cursos de formação terão tempos diferentes e serão completamente separados com grades curriculares completamente diferentes. Então existem muitas peculiaridades e fica muito difícil eu dizer algo exato que vai te garantir como vão acontecer. Então eu vou te dar, né, noções, vou contar quais são as minhas impressões e as informações que eu tenho. Esses cursos de formação, né, para cargos de nível superior, eles duram entre 8 meses e 1 ano. Então essas variações vão acontecer. Para técnicos, na minha época, entre 4 e 7 meses. Então, os menores, né, os períodos menores, 4 meses e 7 meses. E para os técnicos, eles fariam, né, a gente fazia embarques eventuais durante o curso de formação. Então, a gente tinha, eu lembro que nos primeiros 3 meses a gente fazia um embarque de 1 semana, depois fazia outro embarque de 1 semana, e aí o RH entregava, né, esse funcionário para a gerência que ele já havia sido lotado. Já o curso de formação para nível superior, as informações que eu tenho é que durante esse processo, né, as gerências que tem, né, imagina, a companhia tem várias gerências e o RH disse assim, ó, daquele curso de administradores, você tem direito a 2. Ah, essa gerência tem direito a 1 engenheiro de processamento, essa gerência tem direito a 5 engenheiros de petróleo. Então, cada gerência teve uma quantidade estipulada de funcionários. Então, já para casos de nível superior, então durante o curso de formação ocorrerão abordagens dos gestores para entender qual o perfil que ele procura para a gerência. Vamos dar um exemplo. A gerência que tem, né, disponibilidade para engenheiros, ela quer alguém que tenha conhecimento, domínio do inglês. Então não adianta. Mesmo que o funcionário esteja muito bem colocado, ele vai ter dificuldade de se enquadrar naquela gerência. Então eles vão em busca de perfis
e existem, né, com certeza, gerências com mais poder e essas vão escolher primeiro e vão escolher os melhores. Isso é muito comum. Então, por isso que eu vi muita gente falando que dependia do ranqueamento. O ranqueamento não é tudo dentro desse processo de aprovação, tá? Ranqueamento vai ser relevante, ele não é uma garantia de você poder escolher a gerência ou local para onde você vai. Durante esse processo também o network ele é muito importante. Então pessoas que têm conhecidos na empresa ou algum relacionamento, isso com certeza vai fazer diferença. Não estou aqui para dizer que a empresa não é justa, mas eu percebia que durante esse processo, se o cara conhecesse alguém, se algum parente, algum pai, ou alguém tivesse relacionamento com alguma gerência, existia uma facilidade nessa conexão e aquele elo simplesmente se fechava, como isso vai acontecer em toda a sua carreira. Pessoas que têm contatos, que fazem bons relacionamentos na empresa, têm muito mais facilidade de se deslocar, né? Eu vejo muitos de vocês me perguntam no direct, mas eu sou de Minas Gerais, vou ter que mudar para o Rio de Janeiro, e para eu voltar, eu quero vaga na Regap. Então assim, essas mudanças, esses deslocamentos podem acontecer se você tiver contatos fortes que te levem de um lugar para o outro. Isso com certeza vai fazer muita diferença. Então a dica que eu dou é que o máximo de contatos que você possa fazer, crie sua rede de contato. Um gerente hoje está aqui, depois ele está em outro local, ele pode te levar, pode te arrastar. Então o quão mais bem relacionado você for, com certeza isso vai fazer toda a diferença dentro do seu processo de desenvolvimento na empresa. Show de bola? Agora vamos falar rapidamente sobre o que aconteceu nesse último concurso. Vou dar de novo a minha opinião. A Sebrasp, como a gente acompanha os concursos da Sebrasp, mesmo com as suas últimas centenas de mancadas aí nos últimos meses até anos, eu acredito ser uma grande impossibilidade. Então acho muito difícil que exista anulação do processo seletivo, né, da Petrobras, mesmo com tudo o que aconteceu. E outro ponto muito importante é que a Petrobras, nos seus últimos 20 anos, não tem histórico de anular processos seletivos, mesmo quando a Sesgran Rio fazia, né, que houveram processos que foram feitos pela Sesgran Rio e outros pelo CESP Sebrasp. Então, a minha opinião é que isso jamais vai acontecer, não vai existir anulação desse processo, então já fica ligado, não conte que esse processo será anulado ou cancelado, ele sim vai para frente, então fica muito atento com as fases, fica atento com as cartinhas, com o e-mail, para você não perder, né, e deixar de se atentar em alguma convocação que a empresa realmente não perdoa. Se você não perceber que recebeu esse telegrama ou for desatento durante o processo, você pode perder a sua vaga. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar. Se tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer tirar. O que não der com texto, eu tiro por outro vídeo. E pode mandar mensagem lá no Instagram, tire suas dúvidas. Tem uma galera que está me perguntando um monte de coisa, eu interajo. Pode perguntar, galera, eles sabem que eu respondo o máximo que é possível. É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo, um abraço.